Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Meus queridos, hoje vamos abordar um assunto muito julgado, principalmente pelos nossos irmãos protestantes, mas devemos seguir aquilo que a igreja nos ensina, certo? Pois Cristo é a cabeça da igreja e nós devemos seguir, porque também somos o corpo desta igreja, fazemos parte desta igreja, esse corpo místico, certo? Somos membros da igreja, fazemos parte deste corpo místico, estamos interligados a Cristo. É como já diz o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu faço parte dessa igreja. Então vamos seguindo aqui. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 846 até o parágrafo 848. E diz assim, um tema que já diz: fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Apoiado nas Sagradas Escrituras e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como por uma porta. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Vamos lá, meus irmãos? Vamos dar continuidade, Então, esse é um tema que ele é muito julgado, porque as pessoas já falam logo em etnocentrismo, se não me engano é isso, Mas, querendo ou não, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. É só a gente relembrar do que está lá, se eu não me engano, vai ser em... Parece que é Mateus 16. Deixa eu pegar na Bíblia de novo, eu faço questão de pegar na Bíblia. É Mateus 16 e vamos ler do 16 até o 19, tá bom? Para a gente entender um pouquinho do contexto. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nós já temos aqui um fundamento bíblico que já consta a questão desta afirmação de que a Igreja Católica, de fato, é a Igreja de Cristo, certo? Porque foi o próprio Cristo que afirmou aqui. Pedro, ele foi o primeiro Papa da Igreja. E a gente vai seguindo a tradição apostólica. Por quê? Para a gente poder entender os 3 pilares da Igreja, a gente precisa ter uma boa convivência primeiro. Não é ser um católico mesquinha, que acha que ser católico é viver de qualquer jeito. Não é isso, entendeu? Mas ser católico é aquele que busca conhecer os documentos da Igreja, que busca viver a palavra, o Evangelho, que tem vida de oração, que busca viver em busca de santidade, o caminho da santidade, certo? Então, na Igreja Católica são 3 pilares importantíssimos que a gente precisa conhecer, mas infelizmente nem todo mundo conhece e vivem dentro da Igreja, certo? É a questão das Sagradas Escrituras, que a gente conhece como a Bíblia, né? A gente só tem a Bíblia por conta da Igreja Católica. Sagrado Magistério, certo? Questão de documentos, o catecismo da Igreja, explicação, interpretação das Sagradas Escrituras, certo? E a Sagrada Tradição, que é a questão das orações que a gente conhece, como por exemplo a Ave Maria, né? E muito mais, os hábitos, os costumes, a arte sacra, os cantos gregorianos, que infelizmente no passado tempo de toda essa história veio perdendo a essência por conta de várias corrupções dentro da igreja. Vários abusos litúrgicos de padres da teologia da libertação, entende? Infelizmente, é muito chocante a gente que conhece pelo menos o básico dos princípios da Igreja Católica. Porque se a gente vai numa missa hoje, não estou dizendo que é todas, não estou dizendo que são todas as missas. Existem lugares, existem dioceses, paróquias, que os padres celebram a missa de forma, como é que eu posso dizer, correta, liturgicamente falando. O cuidado, o zelo nas músicas da liturgia. Porque se a gente for analisar as músicas hoje em dia na missa, é muito chocante em algumas ocasiões. Tem gente que coloca música secular dentro da missa. Música protestante dentro da missa. E não é assim, gente. Se você for numa igreja protestante, eles vão estar lá falando de vocês. Vai estar falando que a gente é idólatra, vai estar falando um monte de coisa ruim da gente. Vai estar difamando a imagem da igreja. Não é? Eu não quero causar confusões por meio desse vídeo. Mas se a missa pertence à Igreja Católica, por que não usar na missa tudo que pertence à igreja? E a teologia da libertação vem para, infelizmente, destruir a vida sacerdotal com ideologias, com pensamentos voltados à natureza, à sociedade, a políticos. Aí o pastor, que no caso trato, eu estou me referindo aqui ao sacerdote, que é o pastor da gente, é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. Aí o sacerdote corrupto na teologia da libertação, o que acontece? Ele está corrupto. Aí como é que ele vai guiar essas ovelhas aqui, inocentes, para o caminho da santidade se ele já está corrupto? Aí o que vai acontecer por consequência? Todo mundo vai se corromper por causa da corrupção dele. Então é por isso que muita coisa ruim vem acontecendo. Mas tudo isso precisa acontecer, ó. É só a gente ver aqui como Cristo falou, ó. Eu vou repetir aqui só esse pequeno trecho. Foi o que ele disse aqui. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Cristo quer dizer com isso? Que o Satanás, o demônio, vai tentar de diversas formas destruir aquilo que pertence a ele, a Deus. Aí o que acontece? A igreja ela sempre foi perseguida desde os tempos de Jesus até os tempos atuais. Porque ainda lá, quando só tinha a igreja no Ocidente, os primeiros padres, bispos, os primeiros papas, eles vinham sendo perseguidos por quem? Pelos imperadores. Eram mortos, era isso e aquilo que acontecia com eles, eram perseguidos. E no passar do tempo, o demônio viu que essa estratégia não estava dando certo. Por quê? Quando o imperador matava um cristão aqui, já se convertiam ao cristianismo cerca de umas 500 pessoas em um povoado próximo. Toda vez que morria uma pessoa, um mártir, um santo, aqui por causa do Nosso Senhor, em outra comunidade vizinha, em algum lugar, uma cidade, um povoado próximo, já nascia novos batizados. Já tinha novas pessoas se convertendo ao catolicismo. Certo? Então, vamos lá, né? A Igreja Católica, ela é a Igreja de Cristo. Isso é lógico, gente. É só a gente pegar por toda a questão histórica. Foi a primeira que trouxe a Bíblia, trouxe a história, a vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a Igreja Católica, a gente não teria essa organização da liturgia, da liturgia sacra. Não é a liturgia corrompida de hoje em dia, não. Certo? É a liturgia sacra, é o canto gregoriano, é as orações em latim. Então, a gente precisa priorizar esses pontos da Santa Igreja, gente. Tem que deixar o modernismo de lado. Porque aquilo que é moderno não tem nada a ver com Deus, não. Deus o que ele deixou pra gente é algo tradicional. É só você lembrar dos 3 pilares da igreja: Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. Tradição. Aquilo que os mais velhos faziam e passam para os seus filhos, e assim vai se passando de geração em geração. Certo? Mas vamos agora entender um pouquinho mais no contexto do catecismo da igreja. Entender um pouquinho mais a fundo. O que acontece? A igreja é claramente rígida nesse ponto, ela já deixa claro aqui, ó. A necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Então, a igreja ela deixa claramente exposto isso, que fora da igreja não há salvação, porque precisamos ser batizados. E a gente vai receber batismo aonde? A gente recebe batismo por uma pessoa que não conhece a igreja, por uma pessoa que não é um sacerdote? Não. A gente precisa do sacerdote aqui para trazer o sacramento do batismo. Porque é através do batismo que a gente se torna filho de Deus, se torna criatura. Certo? Uma criatura filho de Deus. Por isso que nós precisamos nos batizar. E o batismo a gente só encontra na igreja. Certo? Aí continuando. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus. Gravem bem isso aqui, ó. Vou falar novamente com mais intensidade, ó. Por isso não podem se salvar aquelas pessoas que sabem que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária. Apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Aqui está se referindo aos protestantes ou qualquer pessoa que simplesmente ignora a fé católica. Eu não vou ser católico, a igreja católica não é a igreja de Cristo. E tem um coração endurecido. Não quer porque não quer. Entendeu? Esses, infelizmente, está sendo claro aqui.
Porém, preste atenção, certo? Para depois não sair cortando o vídeo aí e fazer más interpretações das coisas. Continuando ainda no parágrafo 847, vejamos o que a igreja também nos diz. Esta afirmação não visa para aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Então, esta afirmação de que fora da igreja não há salvação, ela não está para aquelas pessoas que infelizmente, sem culpa, desconhecem o conhecimento da palavra, desconhecem a questão do fundamento da igreja, de como a igreja surgiu, de tudo isso, certo? E acabam, por falta de conhecimento, por falta de informação, não entrando na igreja. Aí vejamos o que a igreja está falando sobre essas pessoas. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Jesus e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, essas pessoas que desconhecem a Cristo, desconhecem o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam, de coração sincero, agradar a Deus, a sua vida, né? Aí, por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, esses ainda podem receber a salvação se eles não reconhecem a Igreja de Cristo no Evangelho, mas buscam agradar a Deus com hábitos que, assim, a gente sabe, hábitos que possam levar para uma futura santidade. O que é ser santo? É ser justo, é ser honesto, é ser íntegro, é ter temperança, é ser uma pessoa virtuosa. Ser santo é uma pessoa que é temente a Deus. Tá entendendo? Essas coisas. Então, essa é a questão da importância da gente conhecer. Ter os olhos voltados para o Altíssimo. Tudo bem até aí? Então, nós precisamos rezar muito. Rezar muito pela conversão daqueles que não são católicos. E outra, não pense você que só porque você talvez tenha muito conhecimento, não sei, mas se você conhece muito sobre a igreja, mas você quer porque quer sair esfregando assim, na cara do protestante, dizer que ele está errado, fazer isso, fazer aquilo. Não é assim que funciona, certo? Você tem que entender uma coisa. É o Espírito Santo quem conduz. O Espírito Santo escolhe quando, quem vai converter aquela pessoa. Então, não somos nós. Ainda que nós conheçamos a Bíblia, ainda que nós conheçamos o catecismo, ainda que nós tenhamos vida de oração, tem tudo isso, quem vai escolher quem a gente precisa converter por meio dos ensinamentos da Santa Igreja é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está presente naqueles de coração humilde. O Espírito Santo está presente naqueles que têm desejo de santidade, desejo de buscar a santidade, desejo de ir ao céu. Entendeu? Esse vídeo aqui não é para polemizar, não é para falar mal dos protestantes. Com todo respeito, eu tenho o maior respeito a eles. Até tenho colegas que são protestantes, certo? E assim, eu só estou fazendo o que a igreja nos ensina, porque eu estou em comunhão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deus nos abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.